Eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre o caso que está acontecendo da Juliana Marins. Eu penso muitas coisas sobre esse caso, mas principalmente uma coisa que me incomoda muito, eu fico pensando, será que o que aconteceu com ela não tem a ver com racismo também? Porque uma das primeiras coisas, antes de eu falar sobre o racismo, é que lá existe preços diferentes no valor para você fazer a trilha. Para você entrar R$ 50, se eu não me engano, é R$ 950 para você fazer a trilha a R$ 2.500. R$ 950, segundo os relatos de pessoas que já foram, você recebe menos material, menos suporte, o guia talvez não é tão preparado. E R$ 2.500 você tem um suporte maior. Então eu fico pensando, será qual foi o suporte que a Juliana comprou? Qual que foi o ingresso que ela comprou? Será que foi de menor suporte? Porque até nas fotos que a gente vê, você pode ver que nas fotos eles não têm aquele bastão que ajuda a atravessar a trilha, por causa da areia e tudo mais. Mas o que me intriga mais, que tem essa questão do valor, um dos pontos é esse, é óbvio para mim, mas o que me intriga mais? Será que também não foi um caso de racismo? Será que esses turistas, por racismo ser uma questão estrutural mundial, não acontece só aqui no nosso país, é no mundo todo, e isso é a ciência que fala, não sou eu. E já tem essa cultura, quando o turista branco chega, ele às vezes até dá um dinheiro a mais, pode ser, não pagou só aquele valor, entende? Mas pagou algo a mais por fora. Então, como ali dizem que os guias são nativos do local, são pessoas que conhecem o local, e diz que é uma ilha que não tem tanto recurso, é o que as pessoas têm para se manterem. Será que aquele guia não deixou a Juliana para trás porque na cabeça dele a Juliana não tinha tanto recurso, não ia dar ele um dinheiro a mais, né? E na cabeça do imaginário das pessoas, como Silvia Almeida fala, que o racismo ele molda o imaginário, molda o consciente da gente. Será que na cabeça daquele turista que também provavelmente é pobre, eles dizem que eles andam de chinelo e tudo mais, diz que eles fazem a travessia assim. Será que na cabeça desse turista a Juliana não tinha recurso, não ia trazer nada para ele de bom, né? Por ser uma pessoa preta, por ter pago um pacote menor. Então isso é algo que eu tenho pensado muito, que as pessoas não estão falando muito sobre isso. Eu acho que o que aconteceu com a Juliana, no meu ponto de vista, é racismo. Porque eu fico pensando, as pessoas que eram 5 pessoas que estavam com ela. Todas as pessoas que estavam com ela eram brancas. E a gente não consegue entender por que essas pessoas não pararam. A gente também leva em consideração, eu levo em consideração, aqui no Brasil, a gente fica indignado quando isso acontece lá fora. Mas aqui no Brasil, como a nossa Carta Magna, que é a Constituição de 88, ela leva muito a sério essa questão da dignidade humana, de proteger as pessoas, a gente leva muito a sério isso porque isso aqui é criminalizado de forma veemente, você pode ser preso e tal, é algo muito sério. E você percebe, nesse caso da Juliana, que isso não acontece nos outros países, que é uma coisa naturalizada, parece até. Então, como aqui no Brasil a gente, o que direciona a gente dizer o certo ou errado, é a nossa Carta Magna, que é muito séria, apesar que nós temos muitos desafios, acontece muita negligência sim no país, mas é diferente a nossa negligência. Quando a gente faz algo aqui no Brasil que fere a Constituição, é uma luta para provar que aquela pessoa ela tá errada, porque geralmente ela vai esconder, porque ela sabe que a punição é severa. E nesses países você vê que ele, segundo ele, foi lá, você caiu, vou buscar socorro, sabe? Então já é uma cultura do país, porque igual eu vi um outro especialista falando, teria que ter uma corda, né? Teria que ter uma comida para jogar para ela ali, porque se algumas pessoas viram ela,
Então poderia ter jogado comida e tal, sabe? A gente aqui no Brasil tem esse senso de justiça, né? Mas lá parece que é muito naturalizado. A Caio, infelizmente, não, porque não pagou resgate, né? Porque provavelmente ela não pagou o pacote que nesses outros países. Uma coisa que eu não sabia que eu acho que nós todos estamos aprendendo. Eu não sabia que fazia trilha em vulcão, muito interessante. E eu não sabia também que como aqui no Brasil, se você ficar preso lá no fugiu aqui agora, mas alguma dessas montanhas que o Brasil faz trilha, por exemplo, se você ficar preso, o corpo de bombeiro te busca de helicóptero e é público, é gratuito, entende? Você não tem que arcar com nada. Olha que interessante, né? E lá não, você tem que pagar um valor à parte, que é o valor resgate para essas agências turísticas. Então, mas mesmo assim, eu ainda acho, entendeu? Que foi um caso de racismo que, se você olhar, a maioria dos turistas que estavam lá eram brancos, eram pessoas brancas. E o racismo sempre traz essa ideia que o negro a gente não dá conta de pagar, entende? Ou então também, às vezes, é uma pessoa muito crítica, pode ser pelo o jeito da família, da irmã dela. Eles são uma família muito crítica, então o que a pessoa pensa? Não, já paguei, vou pagar mais por fora, você entende? Talvez, eu não sei se é isso, mas pode ser. A gente não sabe o que eles falaram no caminho, porque foram 2 dias para chegar no segundo acampamento, né? Que é o acampamento que é mais próximo da queda, segundo o que eu estou acompanhando. Mas eu trago essa reflexão aqui para a família, para os amigos, para nós que estamos tristes com o que aconteceu com a Juliana. E algo que eu queria pontuar também é a questão dos protocolos deles. Eles não têm protocolo, a gente já viu. Tem 2 coisas. Se tem um protocolo, esse protocolo é usado em que situação e para quem? E a segunda coisa, o governo lá, ele limita também esses resgates. Eu sei que o vulcão é ativo, o vulcão é perigoso, tal, mas o treinamento, então, teria que ser de alto nível. É o que nós subentendemos. Então, eu sugiro à família, eu sugiro às pessoas que estão envolvidas, criar um documento junto com o comandante do Corpo de Bombeiro, que eu acho que ele não atua mais, mas ele deu uma reportagem muito interessante e ele falou que não que é fácil, mas que existe várias formas de você ajudar uma vítima até chegar o resgate para ela. E acampando e fazendo isso gradualmente até chegar na pessoa e galgando, sabe? Ele falou muito sobre isso, que no Brasil eles usam essa técnica. E pelo que eu vejo, essa técnica é a mais eficaz nos casos mais críticos, pelo que eu tô vendo eles falarem. Acampar e depois acampar um pouco mais adiante, depois acampar mais um pouco adiante, com comida, água, cobertor. Ele falou que tem umas macas que são portáteis. Então, existem várias técnicas, mas eu preciso criar esse documento junto com o governo do Brasil, junto com o Itamaraty, junto com a diplomacia do Brasil, e conversar com a Indonésia sobre esse preparo, sobre esse protocolo, para ele ser mais eficaz. Se não tem como, não dá, porque eles têm essa questão da natureza, né? Pode ter um impedimento também, mas se não dá, o que a gente pode fazer para diminuir? Talvez diminuir o fluxo de pessoas, talvez os guias, ser guias alpinistas, como no caso do que resgatou a Juliana, ele é nativo e ele é um alpinista nato, né? Então, assim, que esses guias sejam pessoas preparadas, né? Porque o governo ele recebe, é um parque nacional, então que esse dinheiro ele seja para investimento do próprio parque e da segurança das pessoas. Esse é o meu recado que eu deixo para vocês, é isso aí.